Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar um segredo de quase 3.000 anos escondido numa das maiores histórias de todos os tempos, a Odisseia. Qual é, afinal, o código por trás da narrativa de Homero que a torna tão poderosa até hoje? E olha, a gente já começa com um baita mistério. Por que uma história com quase 3.000 anos de idade, de repente, parece mais interessante do que o épico que foi o grande campeão por 2 milênios? O que será que mudou? Para a gente entender essa virada de jogo, precisamos voltar no tempo. Vamos para uma época em que Homero era visto como um poeta, digamos, meio primitivo, especialmente se comparado com o grande mestre romano Virgílio. É isso mesmo. Durante séculos, Virgílio era o modelo, o padrão ouro da poesia épica. Já Homero era considerado meio rústico, sabe? Ingênuo. Então, como é que essa balança virou de um jeito tão radical? Hoje parece estranho, mas como o professor David Darmarsh coloca, por uns 2.000 anos, o pessoal simplesmente achava que Virgílio era o cara. Fim de papo. A popularidade de Homero, como a gente conhece, é um fenômeno bem mais recente e fascinante. Certo. A primeira pista para resolver esse mistério está na própria essência do mundo da Odisseia. É um mundo construído não com tinta e papel, mas com a voz. Um mundo oral, onde contar histórias era a tecnologia de ponta. Pensa só nisso. O universo dos épicos de Homero é um mundo basicamente sem escrita. Não tinha livro, não tinha anotação, a história só existia de verdade na performance, na voz de quem contava. E isso nos leva a uma diferença crucial. Se a gente pegar o herói de uma epopeia anterior, Gilgamesh, ele foi o primeiro escritor da literatura, gravando sua história em pedra. Agora, Odisseu? Ele é o primeiro cantor, o primeiro grande narrador oral. E é exatamente por isso que as partes mais famosas da Odisseia, o lance com as sereias, a feiticeira Círice, os monstros Sila e Carídes, não são narradas pelo poeta. Quem conta tudo isso é o próprio Odisseu, dentro da história. O herói é o contador de histórias. Agora, a segunda peça do nosso quebra-cabeça, a estrutura da Odisseia. Ela é, para dizer o mínimo, bem estranha, toda fora de ordem. Homero não leva a gente por um caminho reto de jeito nenhum. E aí vem a pergunta óbvia, né? Por que não contar a história do começo ao fim, direitinho, passo a passo? Seria muito mais fácil de acompanhar, de lembrar. Para que essa complicação toda? A maioria dos outros épicos antigos, tipo Gilgamesh, faz exatamente isso. Segue uma linha reta, cronológica, começo, meio e fim. Os eventos acontecem numa ordem lógica, um depois do outro, sem mistério. Mas Homero, ele não. Ele, ou quem quer que tenha sido o poeta por trás da obra, escolheu de propósito um caminho cheio de curvas, de desvios, de flashbacks. A grande questão é, por quê? O que ele queria com isso? E aqui está a chave para decifrar o código de Homero. São duas ferramentas da teoria literária que, olha, explicam tudo. Se prepare para conhecer os conceitos de sujet e fábula. Primeiro, a fábula. Pensa na fábula como se fosse a matéria-prima da história, sabe? A sequência real, cronológica dos eventos. A vida do Odisseu do ponto A para o ponto B para o ponto C. É o quê da história. E aí vem o sujet. Esse é o como da história. É a ordem artística, a montagem que o poeta escolhe para apresentar aqueles eventos. Em vez de ABC, ele pode nos dar B, depois C, e só lá no final voltar para o A. Então, o pulo do gato é esse. A genialidade de Homero foi separar o sujet, o jeito de contar, da fábula, a linha do tempo real. Ele não está só relatando fatos, ele está esculpindo uma experiência para a gente. E por que isso é tão importante? Porque essa escolha técnica tem um resultado emocional poderosíssimo. É aqui que a forma da história se casa perfeitamente com o sentimento que ela quer despertar. Vamos lembrar qual é a situação do Odisseu. Ele está tentando desesperadamente voltar para casa, só que ele é jogado para longe, fica vagando sem rumo pelo Mediterrâneo, completamente desorientado. Ele está perdido física e emocionalmente, como se estivesse preso num labirinto. E aqui está a mágica. Ao bagunçar a fábula, o poeta cria um sujet que também nos desorienta como leitores. A gente também se sente um pouco perdido, sem saber direito onde estamos na história. E com isso, o poema faz a gente sentir na pele a confusão do herói. A forma da história espelha o sentimento dela. É perfeito. Ou seja, aquilo que antigamente podia parecer uma falha, uma narrativa primitiva ou confusa, na verdade é o ponto central de tudo.
A história não linear não é um defeito. É a própria essência da experiência que Homero quis criar. E tudo isso leva a uma última reflexão, que filmes ou séries de hoje em dia usam esse mesmíssimo truque, tão antigo, de embaralhar a linha do tempo. Pensem em obras que nos deixam confusos de propósito, só para a gente sentir o que o personagem está sentindo. A técnica de Homero com certeza está mais viva do que nunca.